Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos dar continuidade ao nosso módulo 4, videoaula 2, Cristologia, é o assunto que nós estamos estudando. Uma breve revisão da última aula, nós falamos o que é Cristologia. Cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito de Jesus Cristo, sua obra, e falamos sobre a impecabilidade de Jesus, que Jesus nunca pecou, por isso ele foi o sacrifício perfeito. Na aula de hoje vamos estudar sobre a humanidade de Jesus no Novo Testamento. A matéria está na descrição do vídeo. Introdução. Hoje vamos estudar algumas características que nos mostram a humanidade de Jesus. Estudar sobre a humanidade de Jesus é muito importante para todo cristão, pois precisa estar bem fundamentado nas doutrinas bíblicas referentes ao Senhor Jesus Cristo. No período da Igreja primitiva surgiram falsos ensinos que questionavam a respeito da humanidade de Cristo, o que levou o apóstolo João a combater esse falso ensino, escrevendo aos cristãos. Ele falou sobre o assunto em suas epístolas, na primeira e segunda epístola. O texto bíblico diz assim: "Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus." 1 João capítulo 4, versículo 2. Porque já muitos enganadores entram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. 2 João capítulo 7, versículo 7. No século II surgiu uma corrente de pensamento chamado docetismo, que foi considerada herética pela igreja primitiva. O docetismo acreditava que Jesus Cristo era uma manifestação incorpórea, possuindo aparência humana, mas não possuindo carne e sangue. Então, a gente já vê que desde o início da igreja primitiva, na época ainda do apóstolo João, e depois no primeiro, no segundo século, a humanidade de Jesus foi questionada, e uma heresia que surgiu foi o docetismo, que não acreditava que Jesus possuía carne e sangue, era como se fosse uma visão, uma aparência apenas, um espectro, uma aparência, que não era um homem, não tinha carne e sangue. E essa heresia ela foi combatida. Agora, no item 2, vamos ver a humanidade de Jesus no Novo Testamento. Letra A. Jesus sentiu fome. Ao voltar para a cidade, Jesus teve fome e, avistando uma figueira, desejou comer de seu fruto. No entanto, nada encontrou a não ser folhas. Assim, amaldiçoando-a, ela logo secou e os seus discípulos se maravilharam. A seguir, Jesus aproveitou a oportunidade para dar uma lição a respeito da fé, dizendo que tudo aquilo que se pedisse crendo em oração, eles receberiam. O versículo é: cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. A passagem de Mateus capítulo 21, versículo 18, a figueira sem fruto. Letra B. Jesus sentiu sede e cansaço. Sendo necessário que Jesus passasse pela província de Samaria, chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar. Enquanto seus discípulos foram à cidade comprar alimentos, cansado e com sede, ele foi descansar numa fonte que havia ali. Nessa oportunidade, conversou com uma mulher samaritana. Houve grande salvação naquela cidade, pois o testemunho da mulher levou muitos a Jesus, e eles creram em Jesus como Salvador do mundo. Os samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho da mulher. Referência bíblica:
João capítulo 4, versículos 6 e 7, a passagem da mulher samaritana. Estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Então vimos que Jesus teve fome, teve sede, ficava cansado. E agora vamos ver que Jesus dormiu. Letra C, Jesus dormiu. Os discípulos estavam no barco a caminho da outra margem do mar, quando lhe sobreveio uma grande tempestade. Nesse momento, Jesus estava dormindo na polpa do barco. Sendo acordado por seus discípulos, ele os repreendeu por causa de sua pouca fé e, a seguir, acalmou o vento e a tempestade. Marcos capítulo 4, versículo 38, Jesus acalma uma tempestade. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Jesus estava no barco, dormindo sobre o travesseiro. Letra D, Jesus chorou. A Bíblia relata que Jesus chorou por duas vezes. Uma foi por ocasião da morte de Lázaro, que posteriormente foi ressuscitado por ele. A outra foi quando contemplou a dureza de coração dos moradores de Jerusalém, uma vez que eles rejeitavam os profetas enviados por Deus. Então Jesus chorou. João capítulo 11, versículo 35, a ressurreição de Lázaro. E Mateus capítulo 23, versículo 37, o lamento sobre Jerusalém. Em Mateus está escrito assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Mas tem outro texto aqui, em Lucas capítulo 19, versículos 41 a 44, que fala que Jesus chorou. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Nesse momento, Jesus estava profetizando sobre o cerco que aconteceu em Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. Um cerco de quase 3 anos e meio. Eu vou deixar o link desse estudo na descrição do vídeo. Não deixe de assistir esse estudo. Nós fizemos um estudo muito profundo sobre o cerco a Jerusalém. Apresentamos também comprovações históricas de Flávio Joséfo. Eu vou deixar o link desse estudo na descrição do vídeo. Letra E. Jesus se entristeceu e se angustiou. Estava chegando o momento para o qual Jesus havia sido enviado ao mundo. Entregar-se para a salvação de muitos foi um momento muito difícil para o Mestre. Ele chegou a dizer que sua alma estava profundamente triste até a morte. Chegou a clamar ao Pai para que lhe fosse afastado aquele amargo cálice. Porém, Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz, e consumiu na cruz o plano da salvação. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se, quer dizer, os sentimentos que o Senhor Jesus tinha, angustiar-se, entristecer-se. Ele chorou, sentiu fome, sentiu sede, dormiu, cansou-se. Jesus foi chamado de homem por Pilatos. Jesus estava sendo interrogado por Pilatos, que chegou a dizer que não achava nele crime algum. Mas como era a época da Páscoa e havia como costume soltar um prisioneiro que fosse escolhido pelo povo, perguntou aos judeus a quem deveria soltar. A resposta foi unânime: solte Barrabás, quanto a este, crucifica-o. A seguir, com a coroa de espinhos, foi apresentado a Pilatos, que disse: eis o homem. Pouco tempo depois, ele o entregaria aos judeus para ser crucificado.
Então aqui saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Que Pilatos, depois que ele foi açoitado, né? Pilatos entregou Jesus para o povo. Em João capítulo 19, versículo 5, Pilatos interroga Jesus. Letra G. Jesus possuía os sentidos humanos. Jesus estava passando entre grande multidão e todos o apertavam. De repente, sentindo que dele saíra poder, indagou: Quem me tocou? Seus discípulos não entenderam sua pergunta. Porém, vendo aquela que o tocara, disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Marcos capítulo 5, versículo 31. A cura de uma mulher enferma. Então ali Jesus, ele sentiu, né, pelo tato, pelo toque, ele sentiu que alguém tinha tocado nele. Características humanas em Jesus Cristo. Então aqui nós estamos vendo uma fundamentação bíblica que defende a humanidade de Jesus. Fora aquele versículo que nós falamos, que na plenitude do tempo Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Quer dizer, Jesus nasceu de mulher, que também mostra a característica humana dele. Letra H. Declaração bíblica sobre a humanidade e a divindade de Jesus. Certa vez Jesus afirmou: antes que Abraão existisse, eu sou. Aqui ele já se fez uma referência à divindade dele, né? A pré-existência dele. No Evangelho de João, ele disse na oração sacerdotal que havia tido grande glória junto ao Pai antes que houvesse mundo. Mas Jesus, sendo Deus, se esvaziou e assumiu a forma de servo, reconhecido em figura humana. Deus se revelou ao homem na pessoa de Jesus. Ele, Jesus, é a expressão exata do seu ser, sendo assim verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Aqui nós vemos que Jesus, ele se tornou em forma de servo, reconhecido em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. É importante nós entendermos aqui que Jesus, ele não abriu mão da sua divindade. Ele abriu mão da glória que ele tinha junto ao Pai. Ele abriu mão daquela honra que ele tinha. E ele se esvaziou e assumiu a forma de servo. Mas Jesus não abriu mão da sua divindade. Nós vamos ver esse assunto na próxima aula, se eu não me engano, alguns dos termos que nós estudamos na teologia que se refere a Jesus Cristo, teantropia, a unipessoalidade de Jesus, a kenosis, que fala sobre o esvaziamento, que é esse assunto que nós estamos falando. Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, mas ele não abriu mão da sua divindade. Nós vamos falar sobre isso. Jesus era um verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Jesus era 100% homem, 100% Deus. Mas não entenda esse 100% homem, 100% Deus como alguma sentença matemática, alguma coisa nesse sentido. Entenda isso como totalidade. Jesus, ele era totalmente homem e ele era totalmente Deus. Quando Jesus ressuscitava um morto, era a natureza divina de Jesus que estava se manifestando. Quando ele acalmou a tempestade, era a natureza divina de Jesus que estava se manifestando. Mas quando ele estava com sede, quando ele estava cansado, quando ele chorou, era a natureza humana de Jesus que estava se manifestando. Em uma só pessoa, Jesus era homem e Deus. Verdadeiro homem, verdadeiro Deus.
É importante a gente desenvolver essa argumentação. Letra I, o Verbo se fez carne. O evangelista João faz uma profunda declaração sobre a divindade e a humanidade de Jesus logo no primeiro capítulo do seu evangelho. Aliás, o evangelho de João apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. O evangelho de João apresenta Jesus Cristo como Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É o que nos diz o evangelho de João, em João capítulo 1, versículo 1, depois versículo 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando sobre a divindade de Jesus, a preexistência de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aqui já está falando da humanidade de Jesus. Olha só, João capítulo 1, versículo 1 fala da divindade de Jesus, da preexistência dele. E João capítulo 1, versículo 14 fala de Jesus Cristo, se manifestando em natureza humana, o Verbo que se fez carne. E eu incluí aqui mais um assunto que eu acho interessante, quando na letra J nós estamos aqui abordando o suor de Jesus como gotas de sangue. Jesus ficou com muita angústia, né? Muito apreensivo, com muita angústia. Ele sabia o que vinha sobre ele, todo o sofrimento que viria sobre ele. Então, ali no Getsemane, ele chorando, ele falou: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. E ele ali clamando, orando, né? Se sentiu sozinho, os discípulos dormindo. E então ali ele começou a suar e começou a aparecer gotículas de sangue também. Isso também é uma característica da humanidade de Jesus. E nós vamos ler aqui agora que até a ciência explica isso. A ciência explicando a Bíblia, aquilo que nós falamos, né? na apologética, você pode buscar fundamentação científica para comprovar o que está escrito na Bíblia. Lucas, interessante que Lucas foi o médico Lucas, né, o escritor do Evangelho de Lucas e de Atos, ele foi o único que registrou essa situação aqui de Jesus suar e o seu suor também se misturar com sangue. Não é que o suor de Jesus virou sangue, não, ele tinha suor ali, mas só que também houve a presença de sangue ali devido à tensão que Jesus estava. Vamos ler aqui Lucas capítulo 22, versículo 44. Ficando em agonia, continuava a orar mais seriamente, e seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. E aqui agora tem uma explicação. O suar sangue é chamado de hematidrose. O suar sangue é chamado de hematidrose. Essa reação é produzida diante de condições excepcionais. Para provocá-lo, para provocar essa situação, para provocá-la, é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção, por um grande medo. Quer dizer, Jesus estava em um estado de tensão muito grande. Então, em alguns casos, a tensão é tão violenta que pode provocar a dilatação dos vasos subcutâneos, quer dizer, os vasos que estão debaixo da pele, especialmente daqueles próximos das mucosas e glândulas sudoríparas. Esses vasos acabam se rompendo e sangue e suor se misturam na transpiração. Nesse caso, os pequenos coágulos de sangue tingem de vermelho as gotas de suor. Olha só aqui uma explicação, irmãos, científica, né? É claro que se a gente pesquisar mais, você vai buscar em
revistas científicas, você vai buscar um entendimento melhor, você deverá ter ali um cientista, alguém ali da área da saúde explicando com mais clareza, com mais detalhes o que acontece, mas esse texto que já deu para nos dar uma noção que a pessoa, quando ela estava num estado de tensão e de medo, de tensão, de cobrança, como Jesus estava, ele suou sangue, ele suou, né? E houve esse rompimento desses vasos subcutâneos debaixo da pele e misturou sangue ali, porque houve o rompimento dos vasos sanguíneos também. Então não é que Jesus suou sangue, ele suou suor mesmo, só que também houve rompimento de vasos sanguíneos e misturou com sangue. E isso é provado aqui, né? Conforme nós vimos aqui na explicação, que tudo isso acontece por causa de um momento de tensão, de um momento de fraqueza física, um momento de abatimento muito grande que a pessoa estava. Então é nesse sentido que a gente agora entende também como a ciência explica um texto bíblico e como nós podemos usar esse texto bíblico na apologética bíblica. Em algum momento você pode falar, a ciência prova que uma pessoa em um estado de tensão muito forte, de medo, de ansiedade, de angústia, a ciência prova que essa pessoa pode suar, pode ter sangue misturado ao seu suor. Né? Então é interessante a gente se aprofundar e sempre aprender um pouco mais, e isso sempre vai primeiro firmar a nossa fé na palavra de Deus, porque a gente vê que são coisas que a ciência comprova o que está escrito na Bíblia, né? E a gente vai também ganhando argumentos para poder explicar às pessoas, para poder esclarecer às pessoas o que é que acontece. Então ali não foi só Jesus, algumas pessoas também, né? Já tiveram esse estado de suar assim dessa maneira, esse suor misturado com sangue, em alguma situação de extrema tensão, né? Eu conheço eu fiquei sabendo de um caso, eu precisaria confirmar isso, mas eu fiquei sabendo de um caso que um soldado ele ia ser fuzilado na guerra por alguma desobediência, por alguma atitude que ele teve, e ele, antes de ser fuzilado, ele ficou tão angustiado, tão tenso, que ele começou a suar sangue. Todo mundo começou a ver que ele estava suando suor com sangue. Por quê? Por causa daquele momento de tensão que ele estava vivendo, né? Nessa situação tão triste. Mas ele estava ali com medo, um medo excessivo, com angústia, nervoso, tenso, e provocou esse suor com sangue nele também. Agora vamos ver a revisão da aula de hoje. Vimos sobre a humanidade de Jesus. Na introdução nós falamos sobre a importância de conhecer as doutrinas bíblicas sobre Jesus. Na época da igreja primitiva, a humanidade de Jesus foi colocada em dúvida. João escreveu sobre a humanidade de Jesus e a corrente de pensamento docetismo, que fala que Jesus era um espectro, uma aparência de homem, sem carne e sem sangue, pegou força no segundo século. Essa corrente de pensamento pegou força no segundo século e foi considerado uma heresia pela igreja. Esse docetismo, né? Vem do verbo docere, lá do latim, que significa aparecer. Então, e logo na época de João mesmo, João, na época apostólica, João escreveu dizendo que é o espírito do anticristo que nega que Jesus vem em carne. Mas o Espírito de Deus, o Espírito que vem de Deus, ele confessa que Jesus veio em carne. E nós falamos aqui sobre algumas características da humanidade de Jesus. Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede e cansaço, Jesus dormiu, chorou, Jesus se entristeceu e se angustiou, Jesus foi chamado de homem por Pilatos, possuía os sentidos humanos, declaração bíblica sobre a humanidade e divindade de Jesus, que nós vimos em Filipenses, e o Verbo se fez carne.
conforme nós falamos, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, falando sobre a divindade de Jesus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Aqui já fala da humanidade de Jesus. João capítulo 1, versículo 1, fala da divindade de Jesus, da pré-existência de Jesus, e no versículo 14 fala da humanidade de Jesus, que o Verbo se fez carne. E aqui agora, no último item, o suor de Jesus como gotas de sangue, que o sangue se misturou ao suor naquela situação, né, de tensão, de angústia, de medo. E aí então Jesus, lá no Getsemane, ele suou o sangue misturado, o suor misturado com sangue, e a ciência comprova que isto é perfeitamente possível, que isso pode acontecer. E há registros de que aconteceram algumas vezes, como foi o caso daquele soldado que nós comentamos. E é interessante, eu achei muito interessante essa questão do suor de Jesus como gotas de sangue, porque a gente vê, né, assim, a gente acha que foi uma coisa que aconteceu só com Jesus, não, a ciência explica isso, e há relatos de outros casos que em situação de estresse, de angústia, de medo, de tensão, a pessoa também reagiu dessa maneira. É um percentual muito pequeno de pessoas que acontece isso, mas acontece. E a ciência explicou uma passagem bíblica, um registro que se encontra na Bíblia. Meus irmãos, assim nós terminamos essa aula de hoje, que fala sobre a humanidade de Jesus Cristo. Falamos sobre o risco de se negar a doutrina de que Jesus não era um verdadeiro homem, ele era homem e era Deus, e nós precisamos entender, precisamos nos aprofundar nessas doutrinas bíblicas, porque nós veremos também em breve, nas próximas aulas, a divindade de Jesus no Antigo Testamento, a divindade de Jesus no Novo Testamento, e aí nós vamos começar a formar uma bagagem bem profunda a respeito da cristologia, a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.